Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Os Segredos da Performance. Eu sou o William Correia, psicólogo esportivo. Aqui do meu lado, Marcelo Santos, personal trainer. Aqui também na nossa mesa, Rafael Gonçalves, nutricionista esportivo. Estamos aqui para debater mais uma vez. Mais uma jornada. Vamos em frente. Muito bom. Com convidados aí. Vamos ver bons temas, hein? Muito bom. Hoje vai ser interessante, hein? Vai sim. Vamos lá. Vamos chamar a nossa primeira convidada aqui da noite. Andréia. A Andréia, que está na cidade de Resende, lá no Rio de Janeiro, que pra gente é longe. A Andréia, que ela é mãe de um atleta de futebol de campo, sub-17. Andréia, está na mesa, está aqui presente pra gente. Por favor, traga sua questão aí pra gente poder conversar. Boa noite, Andréia. Boa noite a todo mundo. Olha, primeiro quero agradecer a oportunidade que vocês chamaram, porque eu acho, assim, uma questão de uma experiência que eu vivi recentemente, né, e que, como é fundamental, né, e a gente, como familiar, não está a par, quer ajudar e tem os momentos que a gente está com o filho em casa. Enfim, a minha questão é sobre os diferentes padrões de pedido de um clube para o outro. Vou considerar clubes de Série A, assim, clubes de alto rendimento, né, no atleta, de uma exigência do percentual de gordura ter um patamar mínimo, né, aceitável. Então, vi meu filho passar uma situação assim de sair de um clube para outro, onde havia uma diferença muito grande, né, do que era exigido no novo clube que ele estava indo. E isso afeta, eu acho que, assim, porque a pessoa pensa, quando ouve percentual de gordura, tá gordo, tem que emagrecer, e não passa por aí. Inclusive, o percentual de gordura dele estava ótimo, segundo o padrão de onde ele estava vindo, né? E isso não significa que ele não estava bem fisicamente, mas dentro de uma dinâmica, eu acho que a dúvida que ficou é como lidar com isso, né? Nos aspectos não só físicos, né, da alimentação, tudo, mas como mental mesmo, porque isso afetou. Para ele foi difícil, né, ele entendeu o processo, foi um desafio. Então, acho que é a questão que eu traria para todos, não só para o William como psicólogo, que aí é o emocional do atleta, o nutricionista que está aí presente, e o personal também, que é a parte física, né, como lidar com isso, que um clube exige 6 medidas, o outro só 4, e isso faz uma variação. Essa é a minha pergunta. Vamos lá. Andréia, prazer falar contigo, tá? Vou começar ali com protocolos de medições, né? Essa confusão, tá? Nesse primeiro momento, eu vou chamar assim, em relação às medidas antropométricas do atleta, acontece muitas vezes internamente dentro do próprio clube. É comum. Porque, assim, tem vários disciplinas, vários profissionais no clube que podem fazer essa avaliação, né? Preparador físico pode fazer, fisiologista pode fazer, nutricionista pode fazer. E dentro de clubes, né, eu já presenciei isso, nutricionista fez uma avaliação no atleta X, deu um percentual. Aí eu, como preparador físico, fiz a avaliação no atleta X e deu outro percentual. E aí? E às vezes significativa, né? Diferença grande. Não é pequena. Diferença grande. Então, é uma situação, assim, que ocorre dentro do próprio clube. E agora, imagine entre os clubes. Entre clubes. Né? Eu vejo muito, cada vez mais, os clubes direcionando a avaliação antropométrica para um profissional apenas, para que não dê essa diferença. Né? Já entre os clubes, é difícil a gente ter essa situação combinada, entende? Então, assim, no meu ponto de vista, né, o Rafa vai poder falar melhor sobre esse percentual, mas no meu ponto de vista, é uma situação que acontece muito, né? Que acontece muito, o atleta está no clube X e foi para o Y. Para o X, o que ele tinha de aptidão, de condicionamento, de antropometria, de percentual de gordura, massa magra, tá ok. Mas para o outro clube, a exigência é diferente. Né? Então, assim, é uma situação, Andréia, que eu acho, talvez não concorde, tá? Não concorde, mas é uma situação comum, né? Que a gente vê nos dias de hoje aí, porque depende muito da área em que o atleta está sendo avaliado. Às vezes, para a nutrição, eles têm uma especificidade. Eles têm um protocolo, eles têm um limitador de percentual.
E para o outro clube, sei lá, o preparador físico avalia. E para ele, para se inserir dentro do trabalho dele, tá ok. Né, Rafa? Então, tem essa diferença. Andréia, primeiro, obrigado pelo teu questionamento. Acho que a tua dúvida pode ser a dúvida de muitos pais. Ser pai já é difícil, ser pai de atleta, então, é um baita do potencializa aí. Nossa senhora. E aí, pai de atleta que vai para um clube, faz uma avaliação, vai para outro clube, faz outra avaliação, que era para ser parecida, mas é diferente. Então, assim, é muito difícil a gente criar um parâmetro único para analisar isso, né? Por quê? Como o Marcelo comentou, as determinações ou partem do departamento de futebol, né? Que vai determinar parâmetros específicos para os atletas e o perfil desse atleta. Eu acredito que o perfil de um atleta não pode ser baseado no percentual somente, de gordura. Né? Tá? Isso é um ponto, porque você está limitando a uma condição, muitas vezes, que tem que se levar em conta o biotipo, né? Um dos pontos, né? Tem a questão de ambiente, a questão de hábito de vida, enfim, tem vários outros aspectos. A gente tem que levar em consideração também a posição que esse atleta joga, qual que é? Se ele é goleiro, se ele é centroavante, se ele é um lateral. Eu não consigo colocar um lateral, já vi isso, tá? Com 23% de gordura para jogar. Realmente fica mais complicado, porque o lateral, ele tem que subir, tem que descer, tem que cobrir. Então a dinâmica fica mais difícil para o atleta executar a função dele. Então, assim, a ideia de ter um percentual de gordura X pré-determinado é justamente para otimizar a performance. Eu aumentar o meu percentual, eu vou estar dificultando a minha performance. Né? A gente não quer um atleta que seja fisiculturista. Nem todo atleta vai ter um perfil Hulk de ser jogador, né? Até porque ele está muito bem condicionado a isso. E as características dele são bem determinadas naquele sentido, naquele formato, do jeito dele. Mas é tudo pré-determinado. Quando é determinado pela comissão técnica, aí a gente tem que levar em consideração qual que é a facilidade que o técnico quer, qual que é a dificuldade que o preparador físico quer e como que ele quer impor isso nos trabalhos dele. Ou seja, a média é entre 10% a 12% de gordura. Certo? Mas se eu fizer com o meu protocolo que eu uso em clínica ou particular, pode ser que, fazendo avaliação, de 15%. Pode ser que o Marcelo, usando o protocolo dele, então ele usa Faulkner, eu uso Pollock, vai dar um percentual de 10%. Né? Qual que está certo, qual que está errado? Então, é muito subjetivo a gente analisar por aí, mas a gente sabe que são critérios, alguns clubes acabam adotando. Critérios que são discutíveis, mas a gente tem que entender qual que vai ser a linha de abordagem desse clube. Eu vou dizer por mim, eu prefiro entrar num consenso com o fisiologista, com o preparador físico, né, e o departamento ali de saúde e de performance, para ver qual que é o melhor protocolo a ser adotado, quem que vai ser o responsável, determinar um setor apenas, para que a gente consiga ter uma linha apenas. Então vai ser o mesmo protocolo, a mesma avaliação para todos os atletas. Mesmo assim, já vai ter algum tipo de diferença na leitura. Né? Tem clubes que usam bioimpedância, que daí aí é outro método para análise de composição, talvez mais questionável, porque é muito mais sensível em relação à rotina. E a gente sabe que na rotina do futebol, muitas vezes é num momento que é logo depois que saiu de um treino, é num momento que foi um treino que foi mais leve, então vamos aproveitar agora, senão não vai dar tempo para fazer. Não, o atleta não foi ao banheiro de manhã. Vai dar diferença. Então vai ter diferença. Então tem que primeiro adotar o critério. E aí, dependendo desse critério, a gente vai trabalhar de acordo com a necessidade. É isso aí. Rafa, deixa eu só trazer um comentário, só para confortar, de repente, o coração da mãe. Aí. Isso é importante. Andréia, deixa eu te passar que, assim, durante algum tempo, né, dentro do Curitiba, né, enquanto eu trabalhava com as categorias de base, eu era o profissional responsável por fazer a liberação dos atletas. E quando a gente vai fazer a liberação, você recebe lá aquele relatório, né, que muitas vezes é, claro, do treinador, da parte física. A gente tinha algumas situações que eram da parte comportamental, muitas vezes, que inclusive não justificavam a liberação dele, mas tinham uma questão técnica e tal que comparava com os outros atletas e tinha que liberar. Eu vou te falar, poucas vezes ou pouquíssimas vezes apareceu a questão de percentual de gordura como um fator decisivo.
ele aparece como um fator, como um plus, como algo assim, ele já tem isso, já tem aquilo, já tem aquele outro. Além disso, ele não consegue, por exemplo, baixar o peso dele para, sei lá, vamos pegar hoje, né, Rafa, se a gente pegar, sei que também o Marcelo acabou de falar, né, dentro de clubes acaba fazendo isso, mas, pô, o menino, ele tá acima de 12, 13% percentual dele. Né? Cara, pouquíssimas vezes apareceu para mim, pelo menos para mim, e eu tinha que falar diretamente com o atleta. A partir dos 14 anos até os 17, 18 anos, e passar para ele aquilo que eu acompanhava junto com ele, né, e as situações que ele estava envolvido dentro do clube para poder liberar ele. O que eu tô querendo dizer com isso, né? Que geralmente só a questão do percentual de gordura não pode ser o fator do clube chegar e falar, você não consegue chegar no limiar que a gente está querendo. Né? Ou seja, deve ter fatores que, claro, eu conheço muito bem o filho da Andreia, né, há muitos anos inclusive, que é um baita perfil físico, um baita perfil técnico, baita perfil comportamental, né? A gente trabalhou muitos anos junto, né? Então assim, Andréia, talvez pro teu coração de mãe, talvez essa questão do percentual eu vejo mais como algo que eles colocaram, talvez como uma desculpa, muitas vezes, para poder falar, cara, não, a gente não quer o indivíduo aqui com a gente, né? Agora, ele vai ter esse mesmo problema em outros clubes grandes? Não acredito. Não acredito. Que ele vai chegar em qualquer outro lugar e os caras vão olhar, mas isso que eu tô falando de 12, 13, que assim... A primeira coisa que se discute quando um percentual tá alto, se faz uma reunião, se analisa o quadro desse atleta, qual que é o processo que a gente vai adotar agora? Ele vai fazer um complemento, vai ter uma dieta direcionada, ou como é que a gente consegue corrigir isso? Sim. Não é o descarte a primeira coisa. Exato. Não, e outra, né, Marcelo, se o cara... ele tem potencial e o clube vê isso, cara, ele não vai olhar e falar, o cara tem, igual você falou, né, 23%, o cara tem 18% de gordura, não vai ser por causa disso que ele vai mandar embora. É isso que eu ia falar, né? Porque assim, como é que ele performa? Às vezes a gente tem atletas que tem percentual de 14 e performa super bem, né? Então, como que vamos mandar embora o cara então? Porque ele tá com um percentual de 14, mas ele performa bem, pra posição dele ele fica forte. Eu tenho atletas profissionais que eles falam assim pra mim, Marcelo, a gente vai cobrar eles, né? Porque a gente, da preparação física, trabalha aliado com o percentual. E a gente vai cobrar eles um profissional, agora vocês conhecem. Tá com percentual alto, voltou agora pra Curitiba, tá com percentual alto. Daí nós falamos assim, cara, vai precisar baixar pra pelo menos 10, 11 estourando. Ah, mas com 11 eu me sinto fraco e não consigo jogar bem. Tem muito isso aí. Ele falou isso pra gente. Sim. Então, entender como é que o atleta se sente com o percentual e como é que ele consegue desempenhar a função dele é essencial. E outra, se o cara tem potencial e a instituição percebe que esse cara pode ser um grande ativo do clube lá na frente, quando chega nesse momento, igual eu comentei aqui da dispensa, primeira pergunta que um diretor, um coordenador, o presidente vai fazer: quais são as estratégias que o clube utilizou, que vocês profissionais utilizaram para fazer com que esse cara perdesse essa gordura? Porque não pode, o cara não pode olhar um potencial e falar, não, é só porque o menino tá com 15% ali, 16%, eu vou liberar. Né? Então isso eu só tô complementando até pra acalmar o coração da mãe. E tem menino que não aparenta, né? Justamente por causa disso. Tem menino que tem menino que depende do biotipo ali, não aparenta que ele tem 14% de gordura, que ele tem 13%. É isso aí. Não aparenta. Ô André, só a nível de curiosidade, você tem um número? Só pra gente colocar na mesa que é a nível de discussão, qual foi o número que ele tinha no momento que ele foi dispensado? Ele chegou lá ele estava com percentual normal, até porque ele estava até como artilheiro, né, do campeonato no Rio. Sim. Na série Ouro, né, com os principais clubes, né. Sim. Ele estava nesse ponto, assim, muito bem, né, centroavante, eu não sei qual é o percentual necessário para o centroavante, mas achei muito interessante essas diferenças. Sim. E ele, lá, o mínimo teria que ser 10, como ele falou aí, no mínimo, né, eu acho que ele estava com 14, 13, alguma coisa assim. Sim. Rapidamente ele baixou, né, a alimentação, né, o trabalho físico também. Isso. Porém, aí vem o mental, é isso que eu estou querendo colocar. Como é que se adequa a tudo isso quando você vem se sentindo, digamos assim, confiante, né, no que você vem rendendo, e futebol é momento, né, você está naquele momento ali, você não começa, e depois não tem muita oportunidade. Agora, quer dizer, eu soube que a diferença é porque tem 4 medidas num clube, no outro são 6, o outro faz todo mês, o outro faz só de 6 em 6 meses, são ou de 3 em 3 meses. Aí li uma entrevista do Abel Braga, que quando chegou no Fluminense o Ganso estava na reserva, e a primeira coisa que ele fez foi pensar como é que estava o percentual de gordura dos atletas, e o do Ganso estava altíssimo, dito por ele, né?
Sim. E que daí ele foi colocando um trabalho, ele baixou rapidinho também, e, bom, hoje em dia é uma unanimidade, né, o Ganso joga muito bem, ele não precisa correr, ele não precisa estar ele tem uma outra função que ele sabe fazer com muita inteligência, né. Mas para o centroavante em si, foi um trabalho, você que conheceu bem o Rafael, né, o Sarmento, ele agora é o Sarmento, muito bom para o amadurecimento dele também, sim, né, em termos de... depois veio as férias, aí ele volta de férias, eu como mãe não vou ficar ali, já fica no sacrifício, não, fica tranquilo nas férias, né, não fiquei muito preocupada com essa questão, porque não me passaram como sendo algo tão importante, primordial, né, mas foi uma questão. Né? Não, legal, então, eu continuo assim, André. Eu que vocês estão explicando, que aí vai depender muito do padrão que cada clube adota, sim, mas não necessariamente é isso que vai fazer o atleta ser um destaque, né, ou ter um rendimento maior, não sei. Eu acredito que isso que a gente está... É uma dúvida, eu acho que é um conjunto, né, não é depende da posição em campo também, né. Acredito que essa discussão que a gente fez aqui anteriormente, ela tem tudo a ver com essa parte da manutenção da motivação dele para as coisas, né? De entender, por exemplo, que cada clube tem uma metodologia, de entender que não é só porque, de repente, em um lugar ele teve uma situação que ele foi dispensado e que é física, porque se fosse técnica, por exemplo, né? A gente em outros episódios falava, né? Falou, cara, se tem bola, né? Se ele sabe, se ele é bom jogador, né? Essa questão física é um processo, ele tem 15 anos ainda. Não, e então, assim, quanto ainda ele vai poder desenvolver? Eu colocaria um parêntese, William, que não chega nem... eu acho no que a gente... caso, William, desculpe, só para acrescentar, sim, ele não retornou em julho porque teve aquela tragédia também, né? Sim, é verdade. Era para ele voltar. Lá no Rio Grande do Sul. Mas não havia uma garantia dele estar incluído ali então ele, entre ficar parado e jogar, era melhor estar jogando. Então houve uma escolha assim um pouco... Até porque eu estava lá, né, na hora daquela chuvarada toda, eu tinha ido para o aniversário dele. Então, ficamos presos no meio de água, teve uns momentos assim. Então, mas eu achei interessante no aspecto, assim, de um aprendizado. Ontem mesmo ele fez uma avaliação e ele está com 8 de percentual de gordura. Olha aí. No clube que ele está atualmente, né? Mas está faltando proteína, então vai dar uma aumentada na proteína. Cada lugar vai ter, ele está aprendendo muito, eu também. Eu quero aprender para ajudar, né, nesse sentido. Como centroavante ele vai ter que aguentar a porrada também, né? Não vai ter um percentual tão baixinho também, porque, a não ser que a característica dele seja muita velocidade, leve infiltração, facão, não sei o que. E assim, abrindo um parênteses ali no que o William falou, na situação física, a situação física ela é muito ampla. Né, tem vários aspectos. Tem vários aspectos. Tem uma margem, eu diria que nem chega a ser um dificultador físico, porque é o menor dos problemas. É muito menos difícil e demorado e trabalhoso a gente diminuir um pouquinho o percentual do que aumentar a velocidade, do que aumentar a força, do que aumentar a resistência, a potência, entende? Então é menos trabalhoso. Então da questão física, acredito que seja o menor dos dificultadores ali para a gente melhorar no atleta. Acredito até, né, Marcelo, complementando isso, se ele fosse um atleta que tivesse um biotipo, que tem essa facilidade em ganhar peso, sim, e às vezes tem aquela condição, né, o menino até mais ou menos ali com a bola no pé, e não consegue emagrecer, não consegue, eu acho que aí entraria uma situação de pelo menos um debate em quem tá trabalhando com ele. Exatamente. Agora, não é o caso. Exatamente. E eu acho que entra muito naquilo, que não sai da minha cabeça aquilo que você acabou de falar, de que é estranho você fazer um corte só pelo percentual sem ter um aviso prévio. De repente, o atleta para entrar no clube, ele tem que estar na faixa de 10% a 12%, ponto. Isso é um critério já de seleção anterior à entrada do atleta, a avaliação inicial, né? Maravilha. Se já foi falado e avisado isso, pré-estabeleceu, pronto, está resolvido. Quer acordado, está certo. Agora, quando de repente esse atleta já tendo feito a sua avaliação, fazendo parte já do grupo, e sendo feita uma avaliação e achando uma desculpa de que de repente o percentual é que está impedindo ele de ficar... Como se fosse assim, ele jogou muito bem, William. Ele foi muito bem, ele tem boas valências e tal, mas o percentual vai segurar ele. Pois é, não justifica. Entendeu? Exato. Qual clube não quer um jogador que é artilheiro, mas com o percentual 2% acima do ideal preconizado pelo preparador. Nesse sentido, por isso eu acho que essa discussão, né, Rafa, é uma justificativa que o clube que ele estava entregou para falar assim,
passa pra frente. E assim, Perfeito. e aí, inclusive nos clubes que eu trabalhei, errava pra caramba, de atletas que hoje estão em grandes instituições, e que a gente chegou no momento, e digo a gente enquanto instituição, enquanto equipe multidisciplinar, inclusive treinador, diretor, que você também vai errar. Né? E de repente você vai olhar uma valência física, uma parte comportamental que o menino aprontou, uma questão nutricional que muitos pegam lá o suplemento, jogam na tal do ralo, da privada, e falam, opa, top o ralo, tem situações comportamentais que é justo, né? Você chegar e falar, meu amigo, você não quer esse trabalho aqui, você não consegue desenvolver isso, obrigado, vai seguir o teu caminho. Talvez as pessoas que estavam lá, né, André, talvez pudessem ter essa percepção de que alguma situação, quando comparava ao plantel que tinha lá, falava, cara, deixa ele procurar o caminho dele, a gente vai ficar com quem tá aqui. Por isso que eu acredito, André, que quando a gente fala desse fator dele de manutenção, né, de motivação, de foco, de entrega, competitividade, tudo isso que a gente tá falando aqui, eu acho que resume muito o que pode ser para ele, né, essa conscientização que você falou do amadurecimento. Ele passar por um processo desse, né, o quanto que ele amadurece enquanto atleta. Claro. Falou, opa, peraí, eu vou enfrentar esses caras de novo. É isso mesmo, é isso aí. Eu vou pegar esses caras aí em algum momento e eles vão entender quem é que saiu e talvez possa até voltar. A gente falava em outros episódios de atletas, né, que saem de clubes grandes, aí aprontam alguma coisa lá, volta para esse mesmo clube. Esse é o ciclo. Quando a gente fala especificamente do futebol. De outras modalidades tem um pouco menos de experiência, mas no futebol é isso. Então, por isso, assim, eu acho que essa mensagem, né, de se puder chamar assim, né, André, de conforto, tanto para você quanto para ele, né, de algo que foi momentâneo, passageiro, de muitas vezes de uma avaliação feita por uma terceira pessoa, que você nem sabe o quanto essa pessoa, inclusive, tem protocolos estabelecidos, tem um conhecimento específico para poder adotar avaliar, isso, de fato. E que queria afastar o atleta lá. Sem dúvida. E o quanto que isso pode acontecer com várias pessoas ou que já passaram por isso. Estão ouvindo a gente e passaram por isso. Né? E o atleta foi, mas não, falaram que ele está acima do peso. Aí ele está com 12%. Isso. E hoje está com 8%. E agora está com 8%. Então, quer dizer, realmente são coisas que a gente foge um pouquinho da discussão. Talvez se fosse em outro clube, teriam aproveitado. Não iam dar essa desculpa. Não, o percentual dele para o desempenho dele tá bom assim. Entende? É isso aí. E a primeira situação é corrigir. Não tem outro jeito. Se realmente a gente perceber que não há o interesse, que o atleta tem realmente uma dificuldade para se encaixar no perfil que é exigido pelo clube, aí se discute a segunda etapa, mas tem que passar o lado profissional, não tem jeito. É isso aí. A avaliação. Andréia, nosso tempo aqui se esgotou, é muito rápido, né? Mas é uma discussão maravilhosa, né? A gente quer agradecer você por trazer esse tema, expor, claro, né? Essa situação aí do teu atleta também, né, agradecer por todos os temas, teus comentários, todas as situações que foi bem interessante para todo mundo. Eu agradeço a oportunidade, muito bom mesmo. Obrigada. Valeu, Andréia. Obrigado. Andréia, obrigado. Um abraço, Andréia. Tchau, tchau. Sucesso com o Rafael lá. Valeu. O Xará. Aí, ó, Charada. Não, legal. Muito bom. Show de bola. Bom, gente, antes de chamar aqui o nosso próximo convidado aqui, trazer para a nossa mesa, vamos passar os nossos patrocinadores, né, as pessoas que investem aqui no nosso projeto, inclusive você. Né, a nossa primeira temporada aí está acontecendo. E se você quiser ser um patrocinador aqui do nosso podcast, até pensando em próximas temporadas, sem né, dúvida. Estamos pensando nisso já também. Aqui na descrição desse vídeo tem um link onde você pode preencher esse link, a gente vai entrar em contato contigo, se você quiser expor a tua marca aqui na nossa mesa, para que a gente possa falar da sua marca, né? Então, aproveita aí que você está nesse intervalinho aí na troca de um convidado por outro, e clica ali no nosso formulário, responde lá e a gente vai entrar em contato com vocês. Tá bom, gente? Bom, nosso primeiro patrocinador, nosso patrocinador master aí, a Tribo do Campeão, né, que é preparação mental para atletas. Então, se você tem o desejo aí, né, que o atleta tenha um acompanhamento psicológico, entra no Instagram da Tribo ou entra, né, no link ali do WhatsApp, que está aqui na descrição também desse vídeo. Conversa lá com a galera da Tribo, vê como é que funciona a questão dos pacotes, dos valores, como é que funciona o trabalho. Entra no Instagram e veja o trabalho que a Tribo realiza aí com atletas de iniciação, amadores e profissionais. Entre em contato com eles, com certeza vai ser bem atendido. Nosso segundo patrocinador, está na tela aqui, FT10 Esportes, os nossos amigos lá de Pinhais. Pinhais agora não sei, né? Meio de Curitiba inteiro aí, região. Né, a galera aí dominou aí, né, FT10. FT10 Esportes, seriedade na formação de atletas e cidadãos. Também, né, aqui na descrição desse vídeo, você tem aqui o contato, né, tanto do Fernando Borre, do Thiaguinho, do professor Rafael Galan. Né, veja aqui a região mais próxima, você que é aqui, né, de Curitiba e região,
né, qual é a FT10 mais próxima aí de você, para você estar levando aí os teus atletas. Com campo sintético, tá? Aí, ó. Respeita. Colocar campo sintético. Respeita os caras. Aí. Então leva o teu filho lá, né, leva o teu neto, o teu afilhado, para fazer uma aula experimental. Entre em contato aqui com os professores, pergunta sobre matrícula, preço, as competições que eles participam, todas as informações diretamente com eles, tá? E o nosso terceiro patrocinador, tá aqui na tela, Duon Vitaminas. A Duon, que é a fornecedora oficial de vitaminas do Paraná Clube. Então, assim como os outros dois patrocinadores, né, aproveita aí você que está com alguma necessidade de vitamina, ou você que, claro, trabalha com equipes, entre em contato com o Marcelo, né, o contato dele direto está aqui na descrição desse vídeo também. Manda uma mensagem para ele, procura saber como é que funciona, quais são os benefícios, quais são os valores, faz uma parceria lá com o Marcelo, que eles são os nossos De repente quer ser um revendedor, aqui, né? Aí, ó. E tem tudo a ver também com o próximo tema. Depois Tudo eu a posso ver. dizer por quê. Aí, perfeito. Entre em contato com o Marcelo aqui, gente, que ele vai tirar todas as dúvidas de vocês com relação a vitaminas. Legal? Vamos chamar aqui na mesa, então, nosso próximo convidado. O nome dele é João Vitor. João, chega mais aí, João. João que vai falar com a gente diretamente da cidade de Colombo, no Paraná. O João é estudante de Educação Física. João, tá na mesa aqui, bola tá contigo. Lança aí tua questão para a gente poder conversar um pouquinho. Opa, bom, boa noite a todos, né, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer aí ao Rafael, né, o Gonçalves ali, o Marcelo Santos e o William Correia pelo convite de vocês, tá, agradeço demais aí o pessoal dos Segredos da Performance aí por estar podendo conversar com profissionais aí formados da área e referências aí referente ao tema de treinamento, né. Bom, eu sou a discente ali do curso de Educação Física e dando contexto para minha pergunta, desse processo, né, que eu tive ali estudando, esses 4 anos aí, né, que eu estou estudando já, eu tive a oportunidade de estar atuando um pouquinho na área, né, principalmente ali na área de musculação, que é a área da academia. Não é raro, tá, de eu encontrar, por exemplo, né, adolescentes e principalmente crianças que por conta de terem muito acesso ali às redes sociais, eles acabam tendo, assim, referências, espelhos, né, por exemplo, o atleta A, o atleta B e por aí vai. Dessas referências, eu mais de uma vez acabei encontrando casos ali, por exemplo, de meninos, de meninas, por exemplo, tive uma menina que ela era atleta de ginástica, tá? Ela tinha ali por volta de 12 a 13 anos, mais ou menos, ela já competia a nível municipal. Essa menina, por exemplo, ela chegava para mim recorrentemente ali, e também chegava para o profissional, né, de educação física formado, que ficava atuando junto comigo, solicitando algum exercício que a gente pudesse estar desenvolvendo com ela para que ela pudesse perder uma gordurinha localizada, né, e isso também acontecia com um rapaz, mas não tanto assim com questão de perda de peso. O rapaz, no caso, ele era um menino que tinha por volta de 16 anos de idade, e assim, cada 1-2 semanas ele chegava para a gente ali e solicitava para que a gente realizasse uma adaptaçãozinha no treino dele, para que ele deixasse de ser frango, né, que era o termo que ele usava tanto comigo quanto com o profissional ali formado de educação física que me ajudava, né, a estar ali prescrevendo exercício para eles. Nesse sentido, a minha pergunta, aí eu direciono para os 3, tá? Para os 3 entrevistados, eu acredito que vocês vão conseguir contribuir bastante com a gente, comigo principalmente, né? Quais são os efeitos negativos, né, que doenças como ali a anorexia e a vigorexia, eles podem causar na formação desses atletas, né? Sejam crianças ou adolescentes. Só tem um aviso para eles aqui, tá, João? Nós só temos 20 minutos. Então, esse é importante. Tema para muito tempo, né? Mas assim, João, primeiro, obrigado pela tua participação aí. É um tema interessante, cara, para quem é estudante, assim, começar já se interessar, né? Se interessar. Abrange várias áreas, né? É um tema multidisciplinar e bem delicado, porque tem alguns aspectos importantes, né, do lado psicológico, que afeta na parte nutricional e depois na parte funcional. E eu vou falar que até foi em tom de brincadeira que eu falei da Duon Vitaminas, mas é uma característica do transtorno anorexia nervosa, né, que é o nome, a perda de nutrientes e a dificuldade de absorção de nutrientes, né, por todo aquele mecanismo de exclusão e de não consumo adequado
e a aversão pela alimentação. Você acaba tirando parte de alguns alimentos e que pode ir para outros transtornos. Pode gerar compulsão. Então, não é incomum você ver a pessoa numa fase muito magrinha, né? Que você vê que ela está caquética ali, muito magra, e em fases que ela está bem inchada, bem maior. Então, é um cuidado que você tem que ter para o resto da sua vida e é uma equipe multidisciplinar que vai estar em cima. Não tem como fugir disso. Eu acho que é legal a gente poder até trazer a nível de conceito, né, Marcelo? Até para você ajudar nessa parte física, né? Quando a gente traz a anorexia, especialmente, vamos dividir os dois, né? Porque são dois assuntos, acho que não opostos, né? Claro, são tudo transtorno. Mas é interessante pensar assim, o quanto que a anorexia tem essa preocupação com o peso corporal e essa autoimagem bastante distorcida, né? E que nem o Rafa falou, né? Muitas vezes ali a menina totalmente franzina e ela se vê no espelho, ela se vê gorda, ela se vê com gordura localizada, ela não gosta da imagem que ela tá vendo, é uma restrição energética onde ela se coloca, né, algumas restrições para justamente poder perder peso. E aí quando ele pergunta, né, sobre, ele traz ali na questão da o que pode causar a nível de efeitos negativos, né? E, cara, tanto trazendo a parte física, então, né, cara, redução de força, a questão da fadiga, a questão de cálcio, que a gente fica imaginando, né, até para ocasionar lesões ósseas, inclusive, né? Desregulação hormonal. Desregulação hormonal. Que influencia em todos os outros aspectos, né? A questão do ciclo, né, menstrual da própria menina. Ciclo menstrual, exatamente. Não tem. Então, assim, João, que nem a gente falou no início, é um assunto bem complexo. Né? Pelo que você está falando desses exemplos que você observou, era mais em relação à estética, né? Aquela menina que está na academia, ela já está magra, mas ela quer ficar mais magra, né? E hoje, com essa propagação falsa que a gente vê em rede social, em YouTube, em televisão, de que o corpo perfeito é o magro, né? As pessoas assistem muito essas situações e acabam acreditando em tudo que eles veem. Né, eles acabam acreditando que para ter um corpo ali num modo em que a youtuber, né, diz ser perfeito, ela precisa fazer aquilo. Ela precisa se propor o seu corpo a algumas situações extremas. Né? A gente tem uns casos de cantoras hoje, né, que estão totalmente anoréxias, estão totalmente doentes, porque tinham um corpo um pouquinho, né? Mas sempre deu sinais, né? Exato. Sempre dão sinais. Então, assim, isso que é importante. Tem que envolver a família, muitas das vezes. A percepção da família em relação a esses sinais é extremamente importante. Ainda mais quando é muito nova. E alguns esportes iniciam já com crianças, né? Ele falou da ginástica. Eu preciso ter um cuidado com o corpo. Eu vou dar um exemplo pessoal. Eu fiz estágio na época da Universidade do Esporte, aqui no Paraná, com a ginástica. Então, assim, o que me assustou na época, que eu era estudante, assim como o João, a quantidade calórica de ingestão daquelas meninas para o tanto de esforço que elas faziam. O treino da ginástica é muito longo. E aí, o esforço é muito grande, a quantidade calórica é muito controlada, porque elas precisam estar com o corpo mais seco possível, digamos assim, né? Não pode ter gordura, porque a gordura para aqueles movimentos vai atrapalhar o movimento. Não estou nem falando na parte estética. E o momento de êxtase delas era comer 2 bolachas recheadas, por exemplo. Imagina. Então, assim, você cria uma condição, e aí por isso que eu falo do apelo emocional, psicológico, de sair de um extremo e ir para outro. E aí, como é que a gente vai conseguir lidar com essa menina enquanto atleta que precisa performar, né? Que tem uma restrição energética e que tem que ter a consciência de que isso é por conta da atividade que ela pratica, do esporte que ela pratica, que ela escolheu, né? Então, você tem vários dilemas aí que vai envolver a cabeça dessa entra a conscientização, né? Que a gente falou agora em outro episódio com o Pedotti. Pro atleta, independente da idade, e conversamos isso também acho, com o Caveira, quanto mais cedo ele consegue se conscientizar do que é preciso ser feito, melhor vai ser o resultado dele a longo prazo. Agora e a longo prazo. Então, assim, se a gente for pensar nos efeitos negativos dessa situação para um atleta, isso, e vamos tem dois lados, para o atleta e para a pessoa, né? Porque uma criança de 12 anos ali
tipo, não é uma atleta formada. Sim. Né? É uma criança que está em fase de especialização. É isso aí. E aí, Marcelo, só para complementar, isso que o Rafa falou até da experiência que ele teve, porque uma coisa é a restrição energética autoimposta, que a pessoa se restringe e fala, não, eu preciso atingir certo patamar. Outra é eu impor para você. É isso aí. Eu Exato. Acho que no fator emocional, cara, deve ter uma interferência assim muito forte. Você vai triturar a cabeça por muito tempo. É louco, né? O quanto que isso, para ela, assim, ela olhar para a imagem dela no espelho, né, e não se ver como aquele padrão que você estava falando, né, Marcelo? O padrão que ela quer chegar, o padrão de magreza. O padrão que as pessoas vendem ser perfeito, mas não é assim que funciona. Né? É muito individual. O quanto tem uma imposição, às vezes, de um nutricionista. Uma bailarina. Não, exatamente. De um treinador, muitas vezes. Modelo, bailarina, ginasta, atriz. Acho que for, olha quantas áreas. A dependência do corpo ela é preocupante nesse sentido, né? Várias vezes já atendi pessoas em consultório que me mostraram a foto da pessoa que elas querem ficar. Elas querem ser igual o fulano de tal, igual o Thor. Assim, é difícil você colocar na cabeça da pessoa, muitas das vezes, que ela não vai ficar igual a ele. E que não precisa. E que não é esse o caminho, necessariamente, né? Não quer dizer que se ela ficar assim, ela vai ser melhor? Ou mais aceita, ou... Né? Eu acho que a aceitação que a sociedade cria hoje é uma sociedade... Nós vivemos uma sociedade que, cara, é muito preconceituosa em relação a isso. E em relação ao corpo, né? Entende? Então, dentro do esporte, isso e a sociedade traz pro esporte, cara. E aí que tá o autoimposto, né, Rafa? O quanto que essa menina, por exemplo, da ginástica, né, que cresce com isso na cabeça. O quanto que isso depois na adolescência, na vida adulta dela, ela vai estar carregando todas essas Como que ela vai fazer isso com uma filha, né? E então, assim, de repente, o que ela vai passar para uma filha, que de repente um bebê que não vai poder comer tal coisa, não vai... Isso é realmente por isso que eu falo que dá muita conversa para mais tempo, né? E assim, a gente costuma falar aqui, né, Rafa, que nem o carro anda sem combustível, nem a máquina funciona. Sim, sem dúvida. Sem energia. Imagine o corpo do atleta. Por isso que daí entram esses vira e mexe são... É tudo requentado, né? Aqui o carboidrato é um problema, aqui você tem que comer um pouquinho. Então, assim, eu também não estou falando para a pessoa viver uma vida... Sagrada. Aberta. Isso. Bandida, né? Mas há que se ter noção do cuidado, né? A gente precisa trabalhar o limite. Até aqui, normal. Tudo certo, é um cuidado. Se estava exagerando, não está mais, ótimo. Um exemplo, né? Passou até o Marcelo citou o Caveira aqui. Quantas vezes a gente conversa aqui sobre percentual de gordura, sobre emagrecimento na luta, né, Rafa? Onde a restrição que o cara tem que se colocar, só que aí entra o papel da conscientização. O cara entender do objetivo dele, do porquê ele tá fazendo aquilo. Né? Quantas vezes aqui, quem quer assistir o episódio 3 do Caveira, né? Isso. Vai lá assistir, porque assim, ele vai falar sobre situações que ele utilizava para, cara, restringir o máximo, né, o corpo dele com relação a essa parte, né, de ganho energético, para poder chegar num peso. E aí, acho que você comentava em outros episódios, né, o quanto que às vezes você perder lá 5, 6, 4 quilos durante ali uma semana, 10 dias é uma coisa, agora perder 20, 25. Será que não tem um pouquinho dessa questão da distorção ali? Que ele precisa chegar, claro, não é uma anorexia em si, mas o quanto que as restrições alimentares para ele, com o objetivo que ele tem em mente, com a função dele, que é ser um atleta profissional, o quanto que isso impacta, inclusive, seja para aquele momento ou seja até para depois, para as coisas que vão vir. Né? Sem dúvida. Eu acho que há um limite, uma linha muito frágilzinha entre o cuidado e o exagero. E é isso que a gente precisa ficar atento. Por isso que precisa de uma equipe multidisciplinar. Então, tá lá o personal ou o professor na sala de musculação, percebeu que esse atleta ou o praticante de atividade física está passando do ponto. Então, cabe a ele passar a orientação adequada. Mas daí a academia vai achar ruim, que o aluno pode achar ruim também. Ou o atleta também. Mas é a função de educador, né? Exato. Não tem como desassociar uma coisa da outra. É claro que é um tema muito delicado, você não vai chegar para a pessoa e falar, eu estou te diagnosticando aqui com anorexia. Não, mas aos poucos você vai ganhando espaço né? dessa pessoa, e confiança para poder tocar no assunto. As respostas negativas vão aparecer. Não tem como a gente não ter resposta negativa. O William já citou algumas aqui, a diminuição de força, a diminuição de potência, a fadiga precoce, a dificuldade de recuperação, a probabilidade de lesão, entre outros fatores ali que essa situação influencia negativamente. Então, assim, dificilmente uma pessoa em um estado de anorexia terá bons resultados, bom desempenho. Sim. Entende?
Inclusive na parte comportamental. Exato. Porque tem Exato. perdas cognitivas também, né? Sim, bem com certeza. acentuadas, né? E vai refletir em outras áreas, né? Comportamental, relação Social, com né? social, Relação com a outras família, com os pessoas, amigos, né? Tudo isso Toda uma imagem influencia. distorcida. Bom, vamos falar de vigorexia agora, né? Vigorexia, agora é o oposto. Vamos falar de Senão, né, vigorexia. só pra gente poder Agora é o complementar oposto. aí. Também faz parte desse transtorno de imagem Sim. que Exato. a pessoa não consegue entender a situação que há um limite. E não, Não há se mais vê, limite. não se vê como alguém que já tá... A pessoa já é forte, já é grande, mas Você quer ela explicar para quem está em casa o que é vigorexia? Não, é isso. Essa questão da autoimagem, só que a Ok. pessoa ela já é grande. Isso. Ela já coloca, por exemplo, o atleta tá na... Atleta não, às vezes o próprio indivíduo, às vezes quem tá ouvindo a gente aqui, né? Isso, o adepto. Não é o adepto, né? A academia. Ele vai lá e o que ele faz? Ele coloca mais peso. Ele vai todo dia pra academia, mas coloca, né, um nível maior. Ele vê que ele não tá tão grande. Ele quer Anabolizante. Ele quer, antes de mais nada, ele quer ganhar peso, ganhar. É que assim, ganhar. eu vejo que tanto para um lado quanto para o outro, o pessoal acha que é da noite pro dia que as coisas acontecem, Também há sinais. né? Não é assim que funciona. É uma constância, é anos de treinamento, é várias adaptações neuromusculares, fisiológicas, que o corpo vai ter que entrar num estado para que a gente tenha uma melhora. E nem sempre você vai ter resposta positiva. Exato. E faz parte do processo. Exato. Ah, estagnei. Então, reveja o processo, muda o estímulo. Altera o treinamento. altera o E alguns detalhes, quando a gente traz, né, a questão emocional para isso, né? O quanto a gente pode citar aqui a questão de sentimento de culpa, tanto na anorexia quanto na vigorexia, que o indivíduo carrega, porque assim, cara, ele não chega no padrão. E ele vê lá a imagem que ele levou para você lá e falou, ó, quero chegar, Exatamente. quero ficar desse tamanho, e ele não consegue chegar. E às vezes ele tá maior que aquele tamanho, mas a distorção da imagem na cabeça dele é tão grande que ele traz um sentimento de culpa, de autocobrança, que, cara, para trabalhar isso, Há não uma vai tempo. insatisfação enorme. E por quem que é imposto esse padrão? É isso que eu tô dizendo. Muitas vezes é reflexo da sociedade, cara. Perfeito. A sociedade impõe um padrão físico para as pessoas de que é certo e é errado, é bonito e é feio. Não é assim. Sim. Entende? Aí cabe novamente cabe a quem vai acompanhar, né? Exatamente. A individualidade, cada corpo é um corpo. E aí acho que é interessante citar algo que a gente comentava, como você fala, em off, o quanto que a questão da vigorexia em si, ela traz uma dependência do exercício. Né? E quando a gente fala de dependência do exercício, o que o exercício vai fazer? Vai aumentar a minha endorfina. A endorfina vai me trazer bem-estar. Vai chegar no momento que esse bem-estar ele não está sendo atingido. E aí o que eu preciso? Preciso de mais. Isso aí. Preciso mais, melhor e mais vezes. Ou seja, você acaba criando na pessoa uma dependência que ela é química e que ela é emocional. E acaba virando um ciclo E interminável. o quanto que o João, né, no papel como alguém que, por exemplo, está lá na academia e está acompanhando esse processo, o quanto que ele, na função dele, na profissão dele, ele é importante para chegar no cara muitas vezes e ajudar nesse sentido. Eu entendo o João como estudante, que aconteceu comigo já, e acontece até hoje. Eu vou treinar na academia, cara, eu não sou o mais forte da academia, mas talvez eu tenha mais conhecimento. Eu tinha um professor na faculdade, professor Ricardo, mestre em treinamento e tudo, ele falava assim, vocês sempre vão encontrar na academia o marombês. O marombês, que ele acha que ele sabe tudo por causa do tamanho do músculo. E às vezes aquele músculo nem é músculo. Aconteceu comigo, Entende? eu fiz, deu certo, vai acontecer com você também. Então tem aquele cara que ele, né, usa de outras formas ali para ficar mais forte, não que seja um facilitador, porque a gente sabe que é difícil também, né? Tem um trabalho, independente se o cara toma alguma coisa ou não, tem um trabalho difícil. E assim, só que no caso do estudante de educação física, é muito difícil. O cara franzino, estudante, ou já formado, recém-formado, só que magrinho, chegar no cara gigante lá e falar, meu amigo, teu movimento tá errado, tá? Meu amigo, Pois é. E aí? tá entendendo? Então eu entendo o profissional que tá nesse cenário. Porque o cara vai olhar pra ele e vai falar assim, cara, mas nem tem músculo, bicho. Isso é um canudo aí, velho. Entendeu? É delicado, né? Exatamente. Então tem os dois lados dessa situação de abordagem. Eu já vi vários colegas meus com muito conhecimento, mas muito conhecimento mesmo, já mestres no assunto de treinamento, que falavam assim, pô, Marcelo, eu não vou corrigir o cara, velho. Já falei 5 vezes pra ele, mas ele escuta pra uma vez, solta pela outra. Isso. O que ele julga? Que ele tem mais músculo, então ele entende mais. Entende? E às vezes fazendo o treinamento todo errado. Isso aí. Entende? Então tem um dificultador também de orientação, porque as pessoas ali, elas julgam o conhecimento pelo tamanho do braço. Isso aí. Entende? E muitas vezes não é assim. É isso aí, João. Quer complementar algo aí para a gente poder finalizar?
Claro, claro. Nossa, a fala de todos aí muito pertinente. Obrigado a todo o comentário de vocês. Estive anotando aqui as falas de vocês e vão bem de encontro, assim, aquilo que a gente encontra mesmo na realidade ali da atuação profissional ali, né? Começando ali da última fala ali, da questão, por exemplo, de analisar o profissional pelo braço dele, e isso acontece muito. Inclusive, eu vivenciei isso em loco lá, né, dentro da academia ali, quando, por exemplo, um aluno meu ali, não vou citar nome, não cabe, mas ele, por exemplo, resolveu adaptar um exercício dele de peitoral porque ele achava que, como o maromba está fazendo aquele exercício com halter, e eu, enquanto ali profissional, né, tanto prescrevendo ali, porque o cara sendo maior do que eu foi lá, prescrever o exercício, ele começou a seguir aquele exercício que, em tese, deu certo, só que ele esqueceu que cada pessoa tem a sua individualidade, né? E isso daí, no caso, é algo que eles simplesmente desconsideram, né? Essas invenções acontecem muito. Isso também vale para a questão das redes sociais, né? E para a própria questão de comparação, porque como aquela questão do espelho foi algo que vocês falaram bastante, existe essa comparação de pessoa para pessoa dentro da academia, né? Tipo, aquela aluna ali, ela tá, né, tá com o bumbum ali mais saliente, ou o cara ali tá, aquele cara ali tá com o peitoral maior do que o meu, e assim sucessivamente, né? E isso a gente encontra dentro da academia também, não só com as redes sociais. Então, eu acho que seja um problema bem mais crônico dentro da sala da academia e que seja bem difícil mesmo para a gente conciliar. Mas, lógico, cabe, né, ali, como vocês bem disseram mesmo, a mim, enquanto futuro profissional da educação física, tá orientando, né, identificando esses casos, né, de anorexia e vigorexia para tentar orientar da melhor forma possível, né. Lógico, não sou psicólogo, não sou nutricionista, mas acredito que indicar, né, esses profissionais ali para ter essa atuação multidisciplinar com outros profissionais seja o caminho mais adequado para a gente lidar. Principalmente com esse atleta que, no caso, é uma criança, um adolescente que precisa ter esse acompanhamento mais ali próximo, né, desses profissionais, porque é como, né, a gente está debatendo ali, são pessoas em formação ainda, né, então eu acho que seria isso mesmo. Ô João, você tem uma tarefa importante que é ensinar as pessoas a não treinarem o ego e só treinar o corpo, né, e isso leva tempo. E assim, João, comentei ali da situação, né, que a gente encontra na academia, cara, mas é importante que você, como os profissionais recém-formados, tenham convicção. Isso. Né, porque assim, nossa maior arma é o conhecimento. Talvez a maior arma do cara seja o músculo dele, mas a nossa é o conhecimento. Né? Então, o conhecimento ninguém tira da gente. Se você souber argumentar, conversar, fazer com que ele também entenda o porquê que tá certo, o porquê que tá errado, o porquê que assim seria melhor, o porquê que assim não funciona. Então, você obter esse conhecimento para explicar para o cidadão ali o porquê que não funciona, talvez com exemplos ali, vai fazer com que ele acredite em você. Quanto mais técnico... Entende? Melhor. Então, assim, uma forma de você conseguir combater essa situação que acontece muito, cara, é aumentando o teu conhecimento. Perfeito. O conhecimento vai fazer com que ele acredite e confie em você. Beleza, João? Então, queremos agradecer a tua participação, tá? Muito bom a gente poder conversar com você e entender um pouquinho mais, né, do que acontece com os recém-formados ali também, porque a gente já passou por esse processo, tá? Então, é muito boa a tua participação, espero que a gente tenha conseguido te atender um pouquinho aí, tá bom? Parabéns pela iniciativa. Queria agradecer de novo a todos vocês aí pela oportunidade. Boa. Legal. E muito obrigado por terem me ajudado aí nessa caminhada aí. Valeu, João. Sucesso pra você, João. Valeu, João. Obrigado, viu? Igualmente. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. É o tema bom, né, galera? Tema bom. Tema bom aqui que daria bastante resenha. A discussão vai longe. Show de bola. Bom demais. Bom, para você que acompanhou mais um episódio, deixa aqui nos comentários o que você achou desses temas aí bem interessantes de hoje. Né? A gente fica aqui ansioso para receber a tua mensagem, para saber o que você achou. Claro, ajuda a gente aí compartilhando o link aí do nosso episódio nos teus grupos. E na próxima semana, novos episódios vêm por aí. Valeu, galera. Boa semana a todos. Tchau, tchau. Valeu, um abraço. Até.